Certo. Bom, pessoal, vamos continuar então. Sei lá, se alguém quiser entrar aqui com a câmera, vai ser uma boa para ter um feedback visual aí de alguns de vocês, é legal. Mas vou começando aqui. Nas últimas aulas lá, a gente está falando então de sensação, percepção e consciência, né? Esses tópicos são meio longos mesmo. Aí na última aula a gente falou de limitações fisiológicas na senso-percepção, né? Vocês devem lembrar da questão dos esquimós que eu tinha citado, deles terem mais vocabulário para falar sobre neve. A capacidade de fazer isso, a gente havia falado que é a sensação, né? Todos nós temos a capacidade de perceber, de discernir essas diferenças nas tonalidades. Claro, a menos que a pessoa tenha uma variação fisiológica, né? Em geral, a gente tem essa capacidade, mas essa discriminação desses detalhes que nós já somos capazes de perceber, ela também parte treinada, né? Essa é uma coisa que havíamos falado na última aula. Conhecimento em bebês. A gente falou sobre atenção, e que a atenção é uma característica que pode ser reforçada, né, ou fortalecida mediante treino, né? Aí eu citei um exemplo do condicionamento operante com pombos, onde os animais aprendiam a atentar para um aspecto do estímulo de acordo com as consequências que aconteciam, né? Então, se o animal olhasse mais para a luz azul, ele recebia alimento, aqueles que olhassem mais para vermelho, recebiam alimento, né? O próprio processo atencional é um pré-requisito para uma série de comportamentos, né? Para eu conseguir me direcionar para certo objeto, eu preciso prestar atenção nele. Então, a própria atenção também sofre os efeitos de processos de aprendizagem. Isso daí tudo está na aula anterior em detalhes, tá? Que só estou relembrando. Ah, tá. Aqui nesse slide está escrito atenção é um aspecto indissociável da atenção, mas está escrito errado, né? Aqui deve ser a percepção, as memórias, né? São aspectos indissociáveis da atenção, né? Vamos ver. Sim, uma coisa que eu havia falado também é o seguinte, né? Se a gente presta atenção em tudo, a gente não consegue processar nada, né? Então, a nossa atenção ela é basicamente seletiva. A gente direciona ela para certos aspectos da realidade, né? Então, a gente processa uma quantidade muito pequena de informações. Mesmo se vocês estiverem olhando para um ponto qualquer agora da tela, vocês vão perceber que se vocês veem o meu rosto, ou algo que está projetado mais para frente, todo o resto fica meio borrado em volta, né? Vocês têm uma noção vaga do que tem em torno do meu rosto, ou aqui dos objetos que adicionaram aqui atrás, mas a atenção em geral ela é seletiva, né? Ela pega em detalhes onde ela se foca. Isso que eu tinha falado. Acho que eu tinha parado bem aqui. Vocês devem estar vendo um slide aí, chamado efeito de contraste, é o título, né? Estão vendo aí? Deem um joinha aqui no cantinho se estiverem vendo. Não sei se o pessoal está online aí ainda. Aí, tá, beleza, rapaz, que sim. Tá, então, eu fico meio sem ter noção, gente. Às vezes é bom ter um vídeo com alguém, porque pelo menos eu sei que ninguém caiu, né? Quando o vídeo trava, eu sei que caiu. Caso quando eu fico falando aqui, não sei. Então vamos lá. No efeito de contraste, daqui vocês vão ver aqui agora uma imagem, né? Que eu vou colocar e vocês vejam aonde que vocês prestam atenção no próximo slide. Vocês vão ver que provavelmente vocês direcionam a atenção imediatamente para o centro, né? Vocês não olham para os cantos aqui desse quadrado branco, né? Que é os slides, né? Nossa tendência é direcionar a atenção ao centro, né? A psicologia da Gestalt, que é uma das áreas que estudava a percepção em laboratório, experiências desse tipo, ela chamava isso daqui de relação figura-fundo, né? Então a gente vê o ponto escuro e toda a parte branca fica de fundo, ela não tem uma relevância visual, não passa para primeiro plano na nossa percepção. Então os caras têm vários estudos sobre percepção humana e tal, é bem interessante. Então, geralmente essa questão dos estudos sobre a percepção humana, muita coisa ela foi incorporada na história do cinema, se vocês forem ver depois, né? A história do cinema é bem comum. Mais pra frente, a gente falando melhor de visão, um dos temas, a gente vai ver alguns vídeos. Só com áudio aqui pra interromper. A gente vai ver alguns vídeos que mostram bem essa questão do flipboard, né? Como que se faz os desenhos animados. Então o olho humano não capta abaixo de tantos quadros por segundo, né? A gente tem que ter trocas muito rápidas de quadro para perceber continuidade, né? Esse é o caso, por exemplo, dos desenhos animados também. A pessoa vê o desenho parece que é uma ação contínua, né? Mas na verdade são vários bloquinhos desenhados que passam muito rápido, né? Então a nossa percepção tem uma série de características de funcionamento, né?
Uma delas é essa daqui, né? Esse efeito de contraste nessa relação figura-fundo, né? Então, o ponto escuro aqui, ele passa para primeiro plano. Então, usualmente, a gente foca a nossa atenção em eventos e coisas novas, né? Geralmente, objetos novos no ambiente, que estão no campo de visão, pelo menos eles ganham uma certa relevância no ambiente, são estímulos salientes, né? Há estímulos para nós seres humanos que são, digamos assim, não vou dizer totalmente, mas em parte naturalmente salientes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o rosto de alguém, a gente foca geralmente a atenção mais tempo nos olhos, na boca e no nariz. E a gente fica oscilando a atenção entre essas partes, né? Principalmente os olhos, a sobrancelha, porque eles nos informam sobre fatores sociais ali que estão ocorrendo, né? E nós, seres humanos, somos animais já muito sociáveis, né? Biologicamente temos a predisposição, a gente já falou disso antes, né? Predisposição a... Eu nem sei se foi com vocês que eu falei, na verdade. A gente falou sobre predisposição a ser sensível a certos estímulos, a gente falou isso no condicionamento respondente. Um outro caso que o ser humano é sensível a se comportar é a relação a estímulos sociais. Então, se vocês pegarem crianças, por exemplo, elas imitam os adultos desde muito cedo, né? Fazem um processo de imitação. Que são estímulos relevantes, então elas saem imitando coisas, né? Aqui, mais ou menos a mesma coisa, né? Nós temos uma série de fatores que são relevantes para nós. Então, olhos, nariz e boca, a gente se baseia nisso para fazer leitura emocional das situações sociais. Só tem uma questão, né? Geralmente, quando a gente vê isso, em pessoas normais, funciona assim, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, crianças autistas, é comum que isso mude. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui disso. Os autistas nem sempre prestam atenção. Agora não tem, talvez apareça depois. Os autistas, crianças autistas, por exemplo, não necessariamente prestam tanta atenção nos olhos, na boca e no nariz. Às vezes olham para a ponta do brinco da pessoa, dividem a atenção entre outras partes do rosto, né? Não tem o mesmo processo de atenção seletiva para essas expressões faciais relevantes, né, que dão informações sobre condutas sociais a serem tomadas. Né? Então, na atenção existe também um aspecto, em parte, hereditário, né? No sentido de que nós temos que ser sensíveis a certos estímulos. Então, há coisas que a gente atenta que tem essa matriz, digamos assim, evolutiva, né? Um outro slide vocês devem estar vendo aí, vamos ver se vocês estão, é a de atenção, né? E aqui tem vários tipos, né? Eu botei aqui alguns tipos: concentrada, sustentada, discriminada e alternada. Então, quando a gente pensa em atenção, nas características do processo atencional, a gente não faz muita distinção, né? As pessoas geralmente falam que têm atenção boa, ou são desatentas, ou algo desse tipo, sendo que isso é problemático, né? Porque geralmente quando as pessoas dizem que tem esse problema de atenção, é mais ou menos como memória. Que as pessoas dizem que tem problema de memória, mas geralmente quando a gente vai ver não é o caso, né? O problema é a forma como a pessoa estuda, a forma como ela tenta memorizar alguma coisa, a forma como ela tenta recuperar uma informação, né? E geralmente as pessoas, na verdade, não têm um problema efetivamente biológico de memória. A atenção segue mais ou menos esse padrão, né? As pessoas acham que ou tem ou não tem uma atenção focada, né? Mas na verdade a gente tem que ver os vários fatores das quais ela depende, né? Como por exemplo fatores motivacionais, né? Então, se eu estiver privado de água, de repente eu presto muita atenção em coisas que me lembram a água ou que são água, né? Então esses fatores ajudam nesse sentido. Tem vários outros fatores tensionais, depois a gente fala de mais alguns. A gente falou da questão também de predisposição genética, né? Então tem crianças que têm alguns quadros que não focam também em certas coisas. E aqui tem também as características de divisão da atenção, né? Existem alguns testes na psicologia que avaliam esses subtipos de atenção. Então, por exemplo, atenção concentrada, sustentada, discriminada e alternada. Na atenção concentrada, ela é aquela atenção que tem relação com a manutenção do foco de atenção, assim, a manutenção do foco. Então, é o quanto que a minha atenção é boa sem me desviar, o quanto que ela é concentrada, entendeu? Então, nesses testes, o sujeito ele tem que, por exemplo, copiar uma figura embaixo, ou acertar a próxima característica de uma figura, e ele não pode deixar de prestar atenção se ele começa a errar, né? Ele tem que fazer aquilo no maior tempo possível. Preencher uma série de figurinhas num teste lá de atenção concentrada. E ele vai avaliando quanto que a pessoa consegue ter uma qualidade de atenção. Tá? Se a pessoa começa a cometer muitos erros, significa que a capacidade de concentração é menor, né? Nesse sentido. Só que esse não é o único tipo de atenção, né? A concentrada, ela é focada, né? Essa questão da qualidade. Nós temos outros tipos de atenção, como, por exemplo, a atenção sustentada.
né? Na sustentada, ela tem menos conexão com a qualidade em si da atenção, né? Porque uma pessoa poderia, por exemplo, ter uma atenção concentrada muito boa, mas por um curto espaço de tempo. Então, ao longo, por exemplo, de 20 minutos de uma tarefa ou de uma hora de uma tarefa, a capacidade de manutenção do foco diminui. Na atenção sustentada já é diferente, né? A pessoa pode ter um foco atencional mais duradouro. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser medianamente concentrada, mas ter uma atenção mediana muito sustentada. O que significa isso? Tem pessoas que poderiam ter uma concentração melhor do que ela num curto espaço de tempo, mas num longo espaço de tempo ela consegue manter a atenção que ela tem. Então ela vai ter menos perda, digamos assim, de desempenho decorrente da atenção ao longo do tempo. Ao passo que uma atenção concentrada muito alta, a pessoa pode ter uma qualidade de vamos supor, estudar um conteúdo, prestando atenção nele, né? Mas por um curto período de tempo, ela pode não ter a sustentação. Então não necessariamente o indivíduo que tem a atenção concentrada, digamos assim, que ele a sustenta. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem variações nesses índices. Tem outros tipos também, eu coloquei aqui mais dois. Atenção discriminada. A atenção discriminada tem conexão em manter atento para um estímulo que é repetitivo e conseguir mudar o foco quando um estímulo novo se apresenta. Né? Então, por exemplo, um salva-vidas, né? Tá lá olhando para o mar, é um negócio parado, é sempre repetitivo aquele estímulo. Né? A questão da atenção discriminada é quando aparecer uma mão lá pedindo ajuda, né? Ele consegue perceber rapidamente essa variação naquele ambiente monotônico, sabe? Então isso tem essa peculiaridade da atenção ser discriminada também. E na atenção alternada é a capacidade ou a velocidade de alternar entre dois focos atencionais distintos de forma muito rápida. Então, por exemplo, cozinhar e falar ao celular, por exemplo. Então, se a pessoa está usando os mesmos sistemas sensoriais para fazer uma atividade que ela precisa fazer a outra, o que vai acontecer? Depois a gente vai ver melhor em outros tópicos também, né? Mas, em geral, a gente tem uma atenção muito seletiva. Então, dividir ela... Existe muito mito sobre a divisão da atenção. Acho que foi com vocês até que eu já falei isso antes, né? Então, na realidade, essa coisa de que a gente divide a atenção em várias tarefas ao mesmo tempo, isso não acontece assim. O que acontece é que a gente presta atenção num evento por vez. Tem pessoas que parecem que fazem várias coisas ao mesmo tempo porque elas estão alternando o foco atencional muito rápido. Então, sabe, eu falo ao celular enquanto dirijo, vamos supor, né? Não que devam fazer isso, vamos supor que a pessoa faz isso. A pessoa fica alternando, né, esse foco. Uma outra peculiaridade, além da alternância, né, é a questão da repetição. Uma tarefa que é muito repetitiva, porque alguém deve estar dizendo isso, professor, é isso mesmo, eu dirijo, ando de bicicleta enquanto ouço um fone. Né? Por que eu não me desconcentro e caio? Então, são duas atividades simultâneas, a pessoa pensa, né? Na verdade, neste caso, andar de bicicleta está muito treinado. Então, a pessoa já tem um comportamento totalmente automatizado no repertório dela. No começo, se uma pessoa estivesse aprendendo a andar de bicicleta, ela não conseguiria fazer outra tarefa simultânea, provavelmente. Depois que a tarefa está automatizada, ela até pode se manter a atenção ser liberada, né, para outras tarefas. Mas até que isso aconteça, ela tende a ser bem seletiva. Uma atividade nova, que tem estímulos novos, ela sempre demanda uma atenção. Uma atividade repetitiva, cujos estímulos já são previsíveis, demanda menos foco atencional. Uma outra coisa que acontece também é que uma pessoa pode prestar atenção em mais de um objeto ao mesmo tempo, desde que eles pertençam a faixas sensoriais distintas, né? Então, eu poderia, por exemplo, ler um texto enquanto eu ouço música, né? Porque a faixa sensorial da música vai, digamos assim, exigir de processamento diferente da questão da visão. Então, eu consigo desempenhar, até certo ponto, duas tarefas simultâneas. Agora, se eu tiver que usar a minha visão diretamente focando nela para executar duas tarefas distintas, aí só tem um jeito, né? Eu vou ter que perder a qualidade de atencional em cada tarefa. Então, o que eu vou fazer é alternar muito rápido a atenção. Tem pessoas que pontuam em teste de atenção alternada muito alto, né? As pessoas têm uma capacidade maior de alternar rápido a atenção entre dois eventos, duas situações ou objetos. Né? Tem pessoas que não conseguem também. Tem aí, beleza? Isso aqui não está no texto, tá? Isso aqui eu trouxe de fora, só para vocês saberem que tem testagens. Deixa eu ver se alguém colocou só alguma coisa no WhatsApp, uma dificuldade de entrar, etc. Tá, vamos continuar então. Vamos com 15 mesmo hoje.
Uma outra coisa, né, o foco atencional, então, ele está sempre implicado no processo de percepção, né? A minha história de perceber objetos, que aí formam uma memória perceptual, né? Então a forma como eu percebo as coisas depende das minhas experiências passadas, né? Então é um processo diádico, né? A atenção depende da percepção e a percepção depende da atenção, né? Então se eu precisar perceber novos estímulos, características deles, eu preciso atentar para esses objetos também. Tá? Mas a atenção ela oscila de acordo com uma série de fatores, como eu falei, né? Por exemplo, se vocês pegarem uma criança, marcar esses borracha, né, no chão, vocês vão ver quando tira aquele tampão dos joelhos, né? Vocês já devem ter visto, né? Todo mundo já passou por isso na criança, né? É empurrado pelo coleguinha lá na pedra e raspa o joelho. Né? A criança faz o que geralmente? Abre o berreiro, né? Aí tem os adultos lá, vem na volta e coisa e tal. É interessante que aí tem uma série de coisas envolvidas nisso, né? É interessante que essa criança lá que abre o berreiro, se ninguém presta muita atenção nela, vocês vão ver que essas crianças, elas nem choram, elas viram e olham em volta e nem choram, porque ninguém deu atenção. Ou elas choram, mas choram por menos tempo, né? Quando alguém presta atenção, a criança tende a chorar mais, né? Às vezes a própria consequência, o reforçador de prestar atenção na criança, de fazer alguma coisa com ela, já mantém chorar mais, né? Uma outra coisa é que o foco atencional ele pode ser modificado também com outros estímulos concorrendo, né? A criança se machuca e vai lá e dá um sorvete para a criança tira o foco do estímulo doloroso e foca noutra coisa, né? Isso é até interessante ser falado, porque a dor, depois a gente vai falar um pouquinho dela, é um dos mecanismos mais complexos que tem, porque é difícil ser estudado, porque depende de relato, então vira subjetivo, né? Eu posso levar um corte de faca no dedo e outra pessoa, mesmo tipo de corte, na mesma dimensão, e a gente vai relatar níveis de dor completamente diferentes, né? Então fica difícil estabelecer uma métrica em algo que é subjetivo. Por outro lado, você sabe que pessoas submetidas a certas circunstâncias percebem a mesma dor de forma maior do que elas mesmas perceberem em outras circunstâncias. Então, sei lá, produzir um estímulo doloroso numa pessoa que já está estressada, por exemplo, é a mesma coisa, né? Então, existem muitos fatores de contexto que alteram a percepção de dor também, mas depois a gente fala um pouquinho melhor da dor. Tá? Beleza, então isso aqui a gente falou das crianças, desviam o foco atencional, rapidamente. Esse aqui é o slide dos autistas que eu falei. Por favor, ficando depois sempre. Vamos lá. Uma outra coisa também interessante, gente, é isso aqui, né? Atenção, percepção e consciência, né? Então tem uns estudos que estão relatados no livro de vocês também, que falam sobre a pessoa tomando consciência de estímulos que atingem ela, tá? Então deixa eu ver se eu lembro bem desse estudo aqui, que já faz um tempinho que eu não lia ele. Nesse estudo aqui, um estudo então de audição seletiva, né? Eles vão fornecer mensagens para os participantes em 2 ouvidos. Então o que eles fazem? Eles pegam um headphone, um fone de ouvido, né? E colocam um ouvido e outro no outro, só que num dos ouvidos eles vão dar um padrão de mensagem para a pessoa ouvir, e no outro ouvido eles vão dar um outro padrão de mensagem para a pessoa ouvir, né? E aí eles vão pedir para o participante prestar atenção, por exemplo, só no da esquerda, e não na mensagem da direita, para sombrear o estímulo, né? Então a pessoa vai prestar atenção no estímulo mais da direita, por exemplo, não no da esquerda. Tá? Essa aqui é a base do estudo. Vamos ver aqui o resto dos slides. Aí o que eles fazem nesse estudo, gente? Então eles colocam uma frase, por exemplo, um conjunto de frases no ouvido esquerdo e uma no ouvido direito, pedem para a pessoa prestar atenção só numa delas. Deixa eu ver as características aqui do estudo. Isso daqui é interessante, que eles fazem o seguinte: essas frases são dadas para os participantes, tem uma variação no estudo que eles fazem o quê? Eles pegam um desses grupos aí de participantes e pegam um conjunto de palavras, né, que foi dada para eles. Lembra o ouvido que eles não estavam prestando atenção? Então vinha um conjunto de palavras num ouvido que eles não prestavam atenção, mas só no outro. As palavras que vinham no ouvido que eles não prestavam atenção, os cientistas queriam saber o seguinte: se elas poderiam interferir no comportamento do sujeito, ou no estado emocional dele. Né? O que eles faziam? Então, as frases que eles colocavam que o participante não prestava atenção, ou seja, ele não era consciente delas. Se eu perguntasse para ele assim, qual frase foi dada no ouvido direito, né, por exemplo? Aí dizer, não sei, eu prestei atenção só no esquerdo, a do esquerdo sei dizer, no direito eu não recordo, eu não consegui prestar atenção. Na cabeça dele, aquilo não tem interferência nele, né? Antes de fazer esse teste, o que os pesquisadores fazem? Eles pegam esse conjunto de palavras que o sujeito não prestou atenção, do qual ele não é consciente,
e fazem uma associação, eles usam o processo de condicionamento respondente. Eles colocam as palavras para o sujeito observar, e quando o sujeito lê aquelas palavras lá, ou algumas das partes daquela frase lá, ele recebe uma descarga elétrica. Então eles, por exemplo, associam a palavra cachorro com uma descarga elétrica. Então toda vez que ele vê a palavra cachorro, ele tem uma sensação desagradável, né? De mal-estar, tipo medo ou ansiedade em decorrência do choque. E eles fazem essa associação simples de estímulo. Lembra ali do experimento? Eles dão uma mensagem, um participante num ouvido, outro no outro. Quando o participante no ouvido, que ele não está prestando atenção, que ele não é consciente, ele ouve essas palavras associadas com a descarga elétrica, ele apresenta reações emocionais, ele sua mais, ele se sente mal, se sente estressado, e consegue relatar esse tipo de coisa. Ou seja, o sujeito ele tem consciência até mesmo dos efeitos, ele pode perceber o corpo dele mudando, suando mais, os batimentos se acelerando, quando ele escuta a palavra cachorro, né? Mas ele não sabe disso, ele não é consciente disso. Então, esse é um caso onde o sujeito ele não se percebe prestando atenção, ele não é consciente do estímulo, mas o estímulo gera uma interferência no comportamento dele, tá? Nas respostas emocionais, nesse caso. Ok? Deu de entender? Então, o processo de condicionamento respondente permite isso, né? Esse é um caso de perceber, de não tomar de consciência, né? Tudo certo aí, gente? Bota um joinha se vocês entenderam. Aqui eu até coloquei das fases, né? Os caras colocam a palavra rato, a palavra rei com descarga elétrica, etc. Vocês vão vendo que o sujeito experiencia. Aquela coisa de... Às vezes se fala em consciência... Como é que chama? Estímulos subliminares, né? Vocês já viram aquelas propagandas, gente, do SBT? Muito engraçado. Os caras botam lá o Jequiti. Compre produtos Jequiti. Eles botam assim super rápido entre uma programação e outra do SBT, um quadro, né? Compre Jequiti, compre Jequiti. Tipo assim. Não sei se vocês sabem, mas tem uma história. Não sei se eu já contei pra vocês. Essa coisa das mensagens subliminares, gente, tem uma história sobre isso, né? Vocês já ouviram falar Vocês já devem ter ouvido falar naquela história de que a Coca-Cola faz mensagem subliminar, né? Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Isso daí tudo lá nos anos 60, se não me engano, 1960. Tinha um filme nos Estados Unidos, um romancezinho, assim, que tava lá só pro pessoal ir pro cinema pra dar uns amassos lá, né? E é um filme que chamava Piquenique, era o nome do filme. É um romancezinho, assim, água com açúcar, se não me engano. E aí o pessoal foi ver o filme, coisa e tal, e um psicólogo na época, suposto pesquisador, ele fez o quê, né? Ele pegou e organizou a pesquisa lá nesse cinema, e entre uma sessão e outra, ou algo assim, ele colocou, na primeira parte da sessão, porque no meio os sujeitos eles podiam ir no banheiro para fazer as necessidades, podiam comprar uma pipoca e voltar, porque os filmes antigamente, eu peguei isso, acho que aqui na Samaria Nova, nas que são um pouquinho mais velhos já viram, né? O cinema tinha uma pausa, geralmente dava 10, 15 minutos para as pessoas ir no banheiro e tal. Hoje em dia é tudo direto, é muito difícil um filme ter pausa, né? Precisaria ser muito longo. O que ele fazia? Ele botava lá as mensagens subliminares da Coca-Cola, né, para as pessoas beberem. As pessoas não percebiam as mensagens, porque era um quadro muito rápido, e depois o que ele constatou é que aumentava o consumo da Coca-Cola no intervalo. Tá? E aí isso se disseminou por jornalistas da época, de que havia mensagem subliminar, um efeito de controlar o comportamento nesse nível. De fato, no experimento anterior que eu relatei, que a pessoa ouve palavras que ela não tem consciência, de fato ela está sendo afetada de forma subliminar porque ela não é consciente, ela não consegue relatar isso. Mas sofre uma interferência, que é concreto, né? Agora, o quanto que essas interferências elas geram alterações comportamentais muito bruscas, isso já passa a ser mais questionável, né? E aí vem um ponto, isso se disseminou na mídia, tanto é que isso é dito até hoje. Às vezes vem alunos, já tinham perguntado antes, por isso que eu fui atrás dessa história, né? De que Coca-Cola faz mensagem subliminar, já viram coisas parecidas em outros lugares e acreditam nisso. Não tem evidência muito sólida sobre isso, na verdade. Mais uma coisa, esse experimento que eu relatei aí desse psicólogo é falsa, tá? Na verdade, ela não aconteceu. Esse cara, acho que para se difundir na época, para ficar famoso, ele criou uma fake news. Na época já existiam muitas fake news, mesmo na época existia fake news. O cara propagou isso e enganou um monte de gente, que realmente tinha sido feito um estudo desse, né? Existem estudos de fato sobre isso, né? Mas o quanto que interfere é questionável. Muito provavelmente na propaganda, as coisas que mais interferem no nosso comportamento, estou dizendo que a propaganda não tem algum impacto, né, na questão de consumo e coisa e tal nos indivíduos, né? Agora, esse impacto não necessariamente se deve a fatores subliminares. Quando vocês olham uma propaganda e têm interesse em comprar alguma coisa, vocês estão comprando por mensagens que não estão no nível subliminar.
Às vezes a pessoa não tem muita ferramenta crítica e não percebe, mas se ela prestar bem atenção, consegue perceber muitas das mensagens embutidas dentro de uma propaganda, né? Então, não é subliminar, né? A pessoa não bota um quadro rápido lá, beba Coca-Cola e você compra, né? Não é assim que funciona. Em situações experimentais, aqueles processos lá de condicionamento respondente e tal, eles costumam interferir. Agora, essa evidência de que consegue gerar grandes mudanças de escolha no consumo do produto já não é bem assim. Existem fatores que determinam, de fato, as escolhas sobre, sei lá, a pessoa vê lá numa prateleira 3 sapatos e pensa em qual comprar. A disposição dos preços, a forma de organização dos produtos, tudo isso, de fato, determina o consumo dele na média, né? Tem muita pesquisa sobre isso também em comportamento de escolha do consumidor e coisa e tal, mas isso não se deve a estímulos que não são visíveis, né? A gente geralmente percebe ali os estímulos. Esses muito rápidos, eles geralmente não apresentam uma mudança duradoura no comportamento necessariamente, tá? De boa, gente? Só falando de uns mitos aí. Isso daqui, falando também da atenção, no início do desenvolvimento, nós prestamos atenção em um monte de coisa. Se vocês colocam objetos novos na frente do bebê, vocês vão perceber que os bebês eles prestam muita atenção nesses objetos novos que aparecem. Então, geralmente, qualquer coisa nova, o bebê presta muita atenção. Eu vou passar um link para vocês. Vou passar um link para vocês aqui no cantinho, aqui no chat, para vocês assistirem. Vocês vão ir, ó, passei um link para vocês aqui no ladinho, gente, no chat. É porque não tem como rodar vídeo aqui, né, no Canvas. Né? O Canvas não permite rodar, não é tipo um PowerPoint. Então, isso daqui vai ser um vídeo sobre habituação e atenção. O que vocês vão fazer? Vocês abram agora esse vídeo aqui enquanto eu falo na janelinha do lado e vocês vão começar a assistir ele a partir de 1 minuto e 34 segundos. Tá? Vocês coloquem para 1 minuto e 34 segundos, vocês vão ver a partir dali. Eu vou só explicar para contextualizar antes de vocês ligarem aí o vídeo, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês verem, depois a gente retoma. Continua a aula como se tivesse dado o slide lá para vocês em sala o vídeo para verem, tá? Nesse pode ser um estudo, né? Mas nesse exemplo ali que eles dão, vocês vão ver que eles apresentam para o bebê um pote, né? Eles pegam um potezinho, por exemplo, para um bebê e apresentam para ele. Colocam assim na frente do bebê. O bebê presta muita atenção nesse pote que eles botam na frente dele, como se fosse um potezinho de remédio, né? E ele presta muita atenção, né? Então os bebês geralmente prestam atenção e focam atenção nesses objetos novos. Ele vai fazendo o quê? Ele vai, apresenta, e quando o bebê tira o foco, o sujeito ele contabiliza numa curva de aprendizagem o tempo que a criança prestou atenção naquele objeto. Depois de um tempo ele vai lá, mostra o objeto de novo e ele vai mensurar a segunda vez que a criança fez isso. Depois a terceira, depois a quarta, e se não me engano, a última quinta, acho que a quarta é a última, tá? Então vocês vão vendo esse vídeo até o final que vai mostrando a curva de aprendizagem se formando. Vocês vão ver, inclusive, ele é algo que seria equivalente ao processo de extinção, né, de habituação. Tanto é que na internet ele está como habituation, né, ele está como habituação da atenção. Tá certo? Deem uma olhadinha então. Vão em 1 minuto e 34, que assim que passar aqui o tempo eu retomo aqui. Vou até pôr aqui também a minha para contabilizar. Né? Pronto, vou até contar aqui. Se chegar no final, a gente retoma com uns 6, 7 minutos. Estão vendo aí?
Tô indo, bebê. Ó, vocês não estão vendo ali agora, devem estar mais ou menos essa parte, né? Tem a curva de habituação. Ele cai de 30 segundos para mais ou menos 15, né? Vocês vão vendo que ele vai caindo geralmente a metade. Professor, Diga. Conseguiram abrir o esse link? vídeo você já passou em algum momento no primeiro bimestre? É impressão minha. Pode ser, será Acho que eu já vi ele. Ah, será que eu passei para você já? Ah, eu posso ter passado. Eu posso ter passado para falar de habituação, é verdade. Ah, então tá bom. Vamos pro próximo então, se vocês já viram. Quem não viu, vê depois então. Então, porque eu fiquei pensando, será que é um déjà vu, assim, porque tava bem parecido. Eu não sabia, não, Mas acho eu que não me passou lembrava. sim, se eu não me Pode engano. ser que eu tenha colocado quando eu falei de habituação também. Tá dentro do tema da atenção. Beleza. Próximo então, deixa eu abrir ele aqui. É o bom que vocês não vão poder colar o próximo para os colegas. Para quem já viu esse testezinho que eu vou passar, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Vocês podem tirar o áudio desse vídeo, se vocês quiserem, para ele não incomodar, vou passar um próximo para vocês. Isso daí é uma atividadezinha de atenção seletiva, tá? Que eu vou passar. Esse link que eu vou passar agora, o que vocês vão fazer? Vocês abram ele e vocês contem quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Então vocês vão ver uma equipe de preto passando a bola rápido. Aliás, uma equipe de preto e uma equipe de branco, né? Passando bola. Então vocês vão ter que contar quantas passadas de bola tem na equipe de branco, tá? Um testezinho de atenção. Podem abrir aí. Um videozinho de pouco mais de 1 minuto. Se quiserem tirar o som, que ele tá um somzinho chato, tá? Deixa ali. Tentem contar aí, vamos ver quem que vence. Já viram aí? Vocês devem ter visto aí, né, gente? Vocês viram o final do vídeo aí? Não sei quantos já tinham visto isso, às vezes algum talvez já conhecesse, né? Isso daí é o seguinte, né? Isso daí é sobre a seletividade da atenção. Então vocês viram ali que, na verdade, não é o foco não é contar o número de passadas, né? Basicamente, a gente perde totalmente o foco de coisas na volta, né? Quando a gente presta atenção. Então vocês viram o macaco ali passando, mas não consegue perceber, né? O que mais? Essa questão aí da atenção é basicamente a base dos truques de mágica, né? Então eu até tenho um slide ali depois, né? Peraí, se vocês verem, cadê? Ah, esse aqui é a bola de basquete, cadê? Se vocês forem pegar, por exemplo, os truques de mágica que tem, assistente palco, aquilo que eles fazem, é geralmente para tirar o foco atencional, né? Então, batedor de carteira. Então, mesmo estímulos relativamente brutos, assim, tipo, tocar na pessoa. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um cara que roubava os relógios, né? Mostrando como funcionava, né? O sujeito ele move a mão da pessoa enquanto a pessoa está falando com ela e ela não percebe, assim. Basicamente porque ele está chamando a atenção muito forte para um aspecto, né, do ambiente. Ele colocou, tem a ver com visão periférica, a atenção nesse caso. Sim, nós temos uma visão periférica para coisas que estão no entorno, né? Mas a gente não enxerga ela em detalhes. Aquele macaco ali, ele tá de preto, né? Se ele tivesse uma cor totalmente destoante, talvez a gente percebesse ele passando no campo de visão e prestasse atenção nele. Mas como ele estava muito escuro, já havia participantes de preto ali, então a nossa visão periférica nem detectou a diferença, né? Então a gente vê ele, mas vê ele de maneira totalmente periférica, junto com o fundo, e não com a figura central, né? Que para nós ali é a bola. A única coisa que é o nosso foco naquele caso é a bola. Vamos ver aqui. Esse daqui é um outro vídeo que eu vou passar para vocês. Cadê?
Esse daqui é um vídeo sobre essa questão de experiências, percepção e atenção também. É um vídeo mais geral, mas ele é legal. Esse vídeo aqui que eu vou passar são com crianças com medo da sombra. Então, a gente não lembra, obviamente, desse tipo de coisa, porque a gente era muito pequeno. As nossas memórias, a gente geralmente tem memórias da nossa vida lá por média de uns 4 anos de idade. Tá? Antes disso, a gente não tem. Tem uma série de discussões sobre isso, se se deve ao processo neuronal ou se deve à aquisição da linguagem, a gente não lembra das coisas. Mas nesse vídeo aqui é interessante porque mostra as crianças tendo medo da sombra. E na nossa vida vocês vão ver que vocês não lembram disso, mas muito provavelmente vocês também já tiveram medo de sombras antes, tá? Então veja esse vídeo aí. Vou até abrir aqui também para contabilizar o tempo. Esse vídeo é engraçado. Então nós aprendemos a ignorar estímulos, né? Então a própria sombra, depois de um tempo, deixa de ser um estímulo também relevante, não fica prestando atenção, né? Mas no começo, a tela é relevante. Deixa eu ver aqui. Vou dar uns 2 minutinhos e meio aí para vocês verem esse vídeo. Já retorno. Engraçado. Tô rindo aqui com as crianças. Um molequinho que não consegue entrar na casa, né? Por causa das sombras. Então, esse tipo de coisa, assim, até as coisas mais básicas do mundo, que parecem sempre naturais para nós, elas não são, né? A gente aprende uma quantidade absurda de relações no mundo, né? Nesse caso, as crianças estranhando o objeto, né? A sombra, como se fosse um objeto, né? E não como uma ausência de luz. Aí elas tentam tocar na sombra, né? Essa tridimensionalidade. Então, até mesmo essas relações básicas são aprendidas no campo da percepção, né? Um deles não consegue meio que ir na porta, né? Porque a sombra tá na frente e tal. É engraçado. Beleza. Vimos esse vídeo também. Aí os vídeos que eu tinha ficado de mostrar da última pra essa. Beleza, vamos adiante então. Acho que todo mundo já viu. Essa aqui da bola já tinham visto. Atenção. Isso aqui também. Uma coisa interessante é isso, né? Estímulos relevantes. Obviamente não é também absolutamente universal e tem algumas variações. Mas a questão de estímulos, fatores motivacionais alteram, obviamente, para onde a gente presta atenção nas coisas e desvia o foco atencional, né? Então, estímulos que a gente pudesse chamar, sei lá, de sexuais, por exemplo, né? Podem gerar essa interferência e assim por diante.
Aqui eu até coloquei um outro exemplo, deixa eu ver se está nesse slide aqui. Vocês estão vendo esse próximo slide aí? Vocês reparem que lá no cantinho tem um cachorro dirigindo o carro, vocês estão vendo? Tem um cachorro lá no canto dirigindo o carro. Botei um círculozinho ali amarelo. O que acontece? Claro que aqui vocês têm uma figura em primeiro plano, né? A tendência de prestar atenção na mulher, né? Além de mais, vocês têm estímulos que podem ser considerados sexuais, que tendem a atrair o foco atencional, né? Aí eu botei aqui, fiz uma brincadeira, tem um cachorro lá atrás dirigindo o carro, né? Para onde a gente não atenta. Essa questão de valores, necessidades, tudo isso altera a forma como a gente tende já a focar atenção no primeiro momento que percebe alguma coisa, né? Então, se eu colocar para vocês vários símbolos religiosos de diferentes religiões, a tendência é que vocês olhem mais para alguns símbolos que são significativos na história de vocês do que outros. Talvez se eu botar uma série de símbolos da cruz de Cristo, chame mais a atenção de vocês do que, sei lá, o Yin Yang lá do taoísmo, né? Uma religião chinesa que tem. Então isso vai variar um pouco de história, além das características do estímulo propriamente dito. Se tiver ali no meio uma swastika nazista, possivelmente chame mais atenção, né? Porque é um símbolo relevante na cultura, em filmes, gera um mal-estar, esse tipo de coisa. Aí eu até coloquei aqui esse exemplo, os símbolos aqui embaixo. Aqui, ó. Coloquei os símbolos aqui embaixo. Vocês vão perceber que lá no cantinho eu botei Chris Evans, né? Que é o ator que faz aqui no primeiro filme do Capitão América, né? O que acontece, né? Obviamente, se vocês olharem aqui, vocês vão tender a prestar atenção nele, né? Além de ser um ser humano, que tende a ser um estímulo mais... Isso aqui eu botei para não dizer nem que eu tô focando só nos homens da sala, que são minoria, né? Tem um cara ali também. Aí o que acontece? A tendência é prestar atenção nele, tanto porque é um ser humano, então tem relevância visual, tanto em termos de estímulo, quanto é um estímulo de cunho sexual, nesse caso, né? Claro que vai variar de contexto, mas na nossa cultura tende a ser considerado assim, já foi montado assim. Então a gente tenderá a focar aqui a atenção também, esse tipo de coisa. Então, fatores de ordem motivacional altera a manutenção do foco atencional e onde a gente presta atenção. Existe um conjunto de operações sensoriais, né? Quando a gente percebe alguma coisa, a gente executa essas etapas, né? Na detecção, um grupo de células, aliás, o processo é gerado, né, para um grupo de células responsivas a um tipo específico de energia, certo? Então, as células, por exemplo, do olho vão ser sensíveis a variações eletromagnéticas, se chama, então, espectro visível. Vocês têm, por exemplo, na pele, receptores para pressão. Então, os receptores são células especializadas que captam os sinais do ambiente. Se eu não tenho receptores nos órgãos dos sentidos para uma certa faixa de estímulo, eu não posso ter a percepção daquele tipo de estímulo. Isso acontece no sistema visual, então as pessoas cegas podem ter problema na córnea, não ter a capacidade não tem os receptores, então não consegue sentir os estímulos para depois ter um processamento mais complexo no processo de percepção, né? Então aqui eu botei alguns exemplos, né? Certas células do ouvido respondem a vibrações no ar. Essa vibração no ar é uma energia mecânica, né? Que a gente experiencia como som. Então os sons de certa forma são pancadas, né? Então se eu der uma pancada, por exemplo, no quadro, na sala, um quadro negro, alguma coisa assim, vai ter uma vibração. As partículas do ar são empurradas por aquele impacto, né? E isso é isso que depois as células do nosso ouvido captam. Então elas são estruturas ciliares, é como se elas fossem pelinhos muito pequenininhos que eles vão se dobrando, né, quando recebem esses estímulos que a gente chama de auditivos. Mas não são sons em si. A nossa experiência do som e do significado, então se eu ouvir um som agudo de determinada frequência lá, eu vou dizer, isso é uma buzina de um carro, né? Mas quando eu digo isso é uma buzina de um carro, o buzina de um carro já é uma representação, me vem o carro na mente, o que ele significa, coisas desse tipo, né? Mas isso tudo já faz parte do processo de percepção, né? Sensorialmente falando, é uma energia mecânica e essas vibrações nessas estruturas ciliares que acontecem, tá? Tem certas vibrações no ar, em certas faixas, que o ouvido humano não capta. Então tem estímulos que nós não somos capazes de perceber, basicamente, certos sons. Então, ruídos muito baixos. Outros animais às vezes percebem. Então os cães, por exemplo, podem perceber, às vezes, um ruído muito baixo. Mesma coisa vai valer para outros sentidos, como o olfato, né? Então, certas células dos olhos respondem à energia eletromagnética, que nós experienciamos como visões, né, ou como cores, muitas vezes. Então, as cores em si, não é bem as cores não existem, de certo modo, objetivamente, né? Existem num processo no sistema nervoso. Algumas dessas células especializadas, esses receptores, gente, eles são responsíveis a mais de um tipo de estímulo também. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo,
sei lá, na nossa pele mesmo a gente tem espalhados um monte de receptores, eles são muito próximos uns dos outros, né? Então nós temos receptores próprios para a questão da temperatura, receptores de pressão, que nos dão noção tátil, esse tipo de coisa. Nos nossos olhos, por exemplo, vocês vão perceber que se vocês colocarem o dedo aqui no canto de um dos olhos de vocês e apertarem, fechar ele e apertar no canto, vocês vão ver surgir um clarão de luz, não vão? Tentem em casa, vocês já devem ter feito isso antes, né? Quando vocês vão coçar aqui o olho, bota aqui o dedo, vocês vão pressionar e vão perceber um clarão. Isso daí era aquele chamado de ver estrelas, né? Então a pessoa toma um soco na cara e diz, nossa, eu vi estrelas, né? Porque tu começa a ficar com um monte de como se fosse um embaralhado de luz, né? Um craquejado, assim, luminoso no olho, né? Isso daí se deve à estimulação mecânica dos receptores. Então, a pessoa levou um soco no olho, ou a pessoa pressiona aqui no canto, vocês vão ver um claro surgindo, né? Isso é a pressão mecânica nesses receptores que geram essa alteração visual. Então, algumas dessas células, elas são sensíveis a mais de um tipo de estímulo, né? Embora, claro, o estímulo próprio do olho seja as variações eletromagnéticas, tá? A questão do sol também, né? A questão da radiação, a gente percebe como calor. A gente consegue perceber os raios solares também pelo essa questão dos receptores da pele, né? Não basta a gente enxergar, não tem luz solar ali, né? Nossa pele detecta através do calor. Essa é uma outra forma também. Isso daqui é outra etapa, a etapa de transdução, né, e transmissão de sinal. Então a transdução é como se fosse uma tradução, digamos assim, né? Então os receptores transduzem ou eles convertem a energia do ambiente, então a energia mecânica, a variação eletromagnética, tudo que eu citei. Então os receptores captam esse estímulo, detectam ele, sentem ele e depois convertem, né, vão convergir essa energia para sinais eletroquímicos. Então esses sinais eletroquímicos vai na forma de sinapses no sistema nervoso, né, que são conexões entre os neurônios, que a gente tinha falado lá na introdução dessa parte da disciplina, né. Então eles vão ser convertidos em sinais eletroquímicos e o sistema nervoso ele opera predominantemente mediante um sistema de comunicação eletroquímico, tá, os potenciais de ação, de repouso no neurônio. E o sistema nervoso ele usa isso para comunicação, né? Então os neurônios eles vão se comunicando uns com os outros para poder gerar as nossas respostas. Quando a gente recebe os sinais, eles acontecem na periferia do nosso corpo, no sistema nervoso periférico, né? Então vem dos receptores, estimulam essa parte do sistema nervoso periférico, depois eles tem essa cascata química, esses estímulos vão ser transduzidos e os sinais vão em direção ao córtex cerebral, né? A estrutura mais desenvolvida do nosso cérebro, e lá eles vão sendo processados, tá? Até chegar no final. Então tem todo um processo até eu perceber alguma coisa como cores, né? Ou como sons. Então passa por tudo isso, tá? Por essa conversão da energia em sinais eletroquímicos. E aí esses sinais eles vão trafegando até regiões específicas do sistema nervoso central, que se chama, né? Que é onde se dá o principal do nosso processamento. Temos áreas um pouco mais especializadas para a visão e para diferentes aspectos da visão, da audição, do tato, tá? Esse tipo de coisa. Embora o sistema nervoso não seja tão regional assim, eu já falei disso numa outra aula, tá? Mas aqui, só para dar uma simplificada. Ok? Nossa, eu já tinha falado muito, tô até caneta seca. Falando um pouco de outros sentidos, provavelmente eu vou retomar um pouco desses sentidos aqui na próxima, talvez até aprofundar algumas coisinhas, mas falando, por exemplo, do paladar, né? Então, paladar e olfato. Então, paladar e olfato são sentidos intimamente relacionados, né? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque fala até um pouco do nosso apreço pelos alimentos, o que a gente aceita comer, o que a gente rejeita, né? Obviamente, gente, que o paladar humano, vamos pegar assim para alimentos principalmente, ele é uma coisa muito cultural, tá? Então, aquilo que a gente come, o que a gente tem aceitação de comer e tal, envolve elementos simbólicos, que são de linguagem, de aprendizagem. Então, para uma pessoa aqui, poderia dar muito nojo mostrar um inseto e pedir para ela comer, né? Para uma pessoa lá na Tailândia, talvez nem tanto. Dependendo da região também, se é uma iguaria, se não é. Então, claro que existe um aspecto aprendido relevante, né? Mas, dado a constância desses fatores, sabe que o paladar e o olfato têm um funcionamento integrado. Tá? Então a gente acaba chamando de uma coisa um processo que se inicia, na verdade, no outro. Então, como é que funciona? As informações que a gente capta pelo paladar, então nós temos os receptores, né, na questão da língua,
E esses receptores que captam os sinais, então, dos alimentos, de outras substâncias, são as papilas gustativas, tá? E a papila gustativa, se vocês olharem, é como se fosse uma bolinha, e dentro dessa bolinha tem botões gustativos que são os receptores. Tá? Eles captam, então, essas substâncias dos alimentos, etc. Tá? Essas informações que se dão pelo paladar, né? Então a gente absorve uma informação do sabor, do paladar. Essas informações são processadas no sistema nervoso, pelo córtex somatosensorial, então somato de corpo, sensorial de sensação mesmo. Então é o córtex que regula as sensações corporais. Então é lá que é processado o paladar, que ficam nos lobos parietais. Então os lobos parietais são estruturas mais ou menos laterais ali no cérebro, né? Não sei se está nessa imagem aqui que está muito pequenininho. Não dá para ver muito bem, mas se vocês jogarem lobos parietais ali depois no Google Imagens, vocês vão ver direitinho, tá? E pelo sistema límbico. Então o sistema límbico ele tem conexão principalmente com emoções, né? Existe uma série de estruturas do sistema nervoso que tem uma conexão, digamos assim, que mais expressiva para respostas que nós chamamos de emocionais. Então, essas regiões também recebem esses sinais. Ou seja, muito do que a gente relaciona também com o paladar, o olfato, etc., tem relação com outras experiências que a gente tem que tem conexão afetiva, tá, para nós. Obviamente com sabor, um cheiro, etc., nos lembra de pessoas, de situações, isso daí todo mundo já experienciou, né? Que mais? Bom, as sensações experienciadas, o que acontece? Quando nós comemos alguma coisa, então tudo isso é pelas papilas gustativas, é no paladar. Só que nós temos uma fenda, né? Na verdade, o nosso crânio ele é parcialmente oco em algumas regiões. Então ele tem uma fenda, né? Que esse ar do alimento que eu como, ele sobe. Ele sobe e ele vai para a região de cima, onde ele chega nos receptores vinculados ao olfato. Tá? Então ali o sabor ele também se dá, né? Então na verdade para poder sentir o gosto dos alimentos nós também percebemos o cheiro. Então apenas pela língua, se a gente não tivesse a questão do olfato, apenas pela língua a gente só consegue detectar se o alimento ele é amargo, se ele é doce, se ele é ácido, esse tipo de coisa. Então essas características a gente detecta. Agora o sabor em detalhes, a que ele se refere, isso acontece porque o olfato opera junto, então é o olfato que dá essas características. Então eles são dois sentidos que operam concomitantemente, é difícil de dizer o que é separar totalmente o processo de percepção dos dois. Tá? Ali embaixo, se vocês verem nas imagenzinhas, no slide, ele está pequenininho. Então vocês tenham que aumentar ali para ver direitinho. Vocês vão ver que as papilas gustativas elas têm uma especialização também, né? As partes mais a ponta da língua mais nas laterais. Ele está mais vinculado à percepção do salgado. A parte mais do meio aqui da língua, um pouco mais profundo, está vinculado ao amargo. Então, às vezes, quando a criança não está passando bem, as pessoas querem fazer uma criança vomitar, devem ter percebido que eles pedem para que bote a mão em certa região da língua. Quando não é na garganta, é numa região amarga, às vezes, para a criança vomitar, né? Os alimentos doces, o doce bem na ponta, tá? Tem o ácido também, que fica na extensão, entre as laterais e a ponta. Tá? Então a gente consegue até detectar. Então, quando vocês já tiveram resfriados, vocês devem ter percebido que vocês vão comer alguma coisa e vocês não sentem sabor, não dá nem vontade de comer o alimento, né? Mas vocês conseguem perceber que o alimento ele é salgado, se ele é amargo, se ele é ácido. Prestem bem atenção da próxima vez. Claro, professor, mas eu como alimento e mesmo se eu comer, sei lá, de olho fechado, eu consigo perceber que é feijão, por exemplo. Então, mesmo não sentindo o gosto, os detalhes do gosto do feijão, porque também depende do quanto que o nariz está entupido, né? Quando a pessoa tá mal, tudo vai depender também. Tem também a textura do alimento. Então, assim, às vezes você sabe que é feijão, você sabe que é feijão ou que é arroz, porque você percebe a textura dele, tá? Com a língua. Então, a textura nos dá a informação de reconhecimento do objeto, não só o sabor, né? Agora, o sabor mesmo do feijão se perde de acordo com o prejuízo no olfato. Tá bom? Vamos lá. Continuar. Existem algumas características também no sentido do paladar e olfato, como as sensibilidades, né? Então, deixa eu pensar aqui como é que eu vou dar o exemplo. Então, assim, as sensações do paladar são influenciadas pelos dados recebidos por outros sistemas sensoriais. Então, por exemplo, a sensibilidade que nós temos ao sal, né, ao sabor dele, a detectar algo salino, ela é maior, essa sensibilidade, em temperaturas baixas.
Então, certos fatores contextuais ambientais interferem na percepção, né? Então, temperatura baixa, a sensibilidade ao sal pode ser maior, por exemplo. A melancia madura, por exemplo, com a textura mole, né, ela pode ter um gosto estragado. Então, uma melancia que não está estragada, ela pode parecer que está estragada por causa da textura. Então, a textura dos alimentos determina também se a gente gosta. Um caso interessante disso daí é o meu pai, né? Ele dizia que não gostava do coco, mas o problema dele não é o gosto do coco, é a sensação, porque ela tem uma sensação de ser algo granulado, esfarelado, e para ele aquilo é desagradável. Talvez associação com alguma outra experiência, algum outro objeto, por algo de aprendizagem, tá? Então, quando a gente come e diz eu gosto de algo, já é uma tentativa de dar uma definição uníssona, né? Numa direção, porque na verdade a gente detecta várias características do alimento. Então, é meio que um somatório, né? Se a gente diz que gosta ou não gosta de alguma coisa, etc. Que mais? Uma outra coisa interessante, a cor. Então, o aspecto do alimento. É difícil identificar o sabor de uma gelatina com corante marrom. Se a gelatina for marrom, as pessoas têm mais dificuldade de identificar. Então, mesmo que eu dê uma gelatina vermelha, por exemplo, de morango, e eu dê uma gelatina de marrom também de morango, então o simples fato da mesma gelatina, ela tá com uma cor diferente por causa do corante, a pessoa tem mais dificuldade de identificar o sabor, né? Então, a própria estética determina essa percepção. O sabor de pimenta é também proveniente da estimulação dos receptores de dor. Essa é uma coisa interessante, né? Então, geralmente, as primeiras vezes que a pessoa come pimenta, tem uma super reação, né? É mais ou menos como a reação da gota de limão. Quando coloca a pimenta na língua, aquilo incomoda muito. Com o tempo, acontece um pouco do processo de habituação, né? Que a pessoa vai se acostumando à intensidade da pimenta, né? Vai habituando. Então, aquela percepção que inicialmente nós reconhecemos ou chamamos de dor, produzida pela pimenta, com o tempo dá uma habituada. Só que parte do sabor que as pessoas atribuem a ser bom na pimenta se dá justamente pela estimulação desses receptores. Mas depois que a pessoa se habitua àquele estímulo, ela para de dizer que dói e passa a dizer que aquilo é bom, né? Então, obviamente que junto de outros estímulos do próprio alimento, ocorre uma mudança no processo de percepção, né? Certo? Então, tem muitas variações para a questão. Tinha um quadro, teria que procurar aqui, mas acho que agora não vai dar tempo. Talvez se eu encontrar eu passe o link para vocês assistirem no começo da próxima aula. Que era um quadro, eu acho que do Fantástico, que tratava dessa questão do paladar, né? E aí eles faziam isso, eles colocavam as pessoas a identificar uma série de alimentos em diferentes circunstâncias. Então, às vezes, eles davam o mesmo alimento e só mudavam a forma de cortar. Então, sei lá, eu vou dar maçã fatiada, maçã preparada, de, sei lá, coloca no liquidificador e dá a pessoa morder aquilo, como é que vai ser, sabe? Eles vão alterando. Ou impedem a pessoa de tirar de imediato o alimento. Então, eles mudam a forma de apresentação e a forma de preparo do mesmo alimento, e as pessoas mudavam a percepção. Elas erravam qual alimento era aquele. Então, se dá maçã, sabe, toda triturada, as pessoas não conseguiam identificar que era maçã muito bem. A maior parte não acertava, né? Então, depende de todos esses fatores. Lá mostrava bem essa questão do paladar, né? E aí tinham pessoas que comiam alimentos que elas diziam que detestavam. Elas diziam, nossa, eu gostei do alimento, que coisa estranha. Era a forma como era preparado, a forma que era apresentado. Isso mudava a percepção dos participantes sobre um alimento. Tá? Ou o contrário também, de um alimento que supostamente gosta e preparar ele de uma forma que possa incomodar. Então, os receptores para o olfato são os bastonetes olfativos. Então, os bastonetes olfativos são receptores localizados na cavidade nasal. Tem aqui uma imagenzinha, tá pequena, mas mostra a cavidade. Então, uma parte meio oca ali, num certo ponto, né? E cada uma dessas pontas desses receptores tem pequenas estruturas, cílios, né? Direto eles dão esses nomes de cílios, células ciliares, né? Se fossem pelinhos, né? Então, ao mastigar algo, o ar também é passado para cima, atingindo a cavidade nasal. Isso daqui é o que eu falei aquela hora, né? A gente come algo e percebe o cheiro, e o próprio cheiro nos diz qual que é o sabor. Né? É um processo simultâneo. E essa nossa sensibilidade olfativa, ela também se altera de acordo com alguns fatores ambientais, ou com estados de privação, motivacionais, etc. Então, por exemplo, existe maior sensibilidade olfativa antes do almoço do que após. Então, claro, né, a pessoa está privada de alimento, a capacidade de prestar atenção nesses estímulos, por serem relevantes até a sobrevivência, aumenta. A pessoa detecta melhor esses estímulos. Tá?
E a mistura de certos estímulos olfativos, ou substâncias químicas, ela produz uma mistura que pode ser percebida como única, né? Então, se vocês pensarem, por exemplo, na fabricação de perfumes, é mais ou menos isso. Inclusive, para o processo de fabricar perfumes, gente, tem profissionais que são treinados para cheirar perfumes, não sei se vocês sabem disso. São pessoas que têm uma espécie de memória olfativa de milhares de perfumes, né? E aprendem a identificar a tentar discriminar cada um dos componentes que vão na produção daquele perfume novo. Não, esse cheiro cítrico vem de tal e tal coisa que é um perfume tal, vem de tal substância. Os caras vão aprendendo a fazer isso, né? Então eles vão virando meio que são pessoas que trabalham nessa parte da qualidade, né? Existe isso aí também em degustação de café. Gente, tem um profissional que ele é responsável por cheirar carro. Não sei se vocês sabem disso. Sabe essa coisa do cheiro de carro novo? Que às vezes a pessoa entra, ela não ia comprar o carro. Ela entrou no carro, sentiu o cheiro do carro. Nossa, não sei, esse carro é massa, vou comprar ele, né? Tem profissionais que cheiram o carro. Uma vez eu pesquisei sobre isso, encontrei, acho que uma matéria. Eles cheiram o carro para dizer se tem um cheiro realmente bom que vai agradar o cliente, que possa exercer uma mudança. Tá? Então os caras pensam nisso também. Então os cães e os outros animais também vão usar, né? O nosso olfato, ele tem outras funções, até além das que a gente às vezes se dá conta, né? Tem uma função, às vezes, de detecção sexual também. Então, em animais, geralmente se percebe muito isso, né? Os cães ou outros animais detectam os cheiros pelo chão, né? As partículas. Eles são animais que geralmente têm um olfato bem específico e uma audição também interessante. E só que tem uma outra questão. Quando eles se agacham, eles percebem partículas que às vezes caem, né, no ar e eles sentem melhor elas pelo chão, os rastros. É interessante que foi feito um experimento, acho que ele foi relatado, ou foi feito até pela Suzana Herculano, que acho que é uma neurocientista brasileira. O que ela percebia lá é que se as pessoas, os seres humanos, eles se agacharem também para tentar detectar certos cheiros mais próximos do chão, eles conseguem fazer isso melhor. Então, mesmo os seres humanos também teriam, pelo menos uma pequena parte dessa capacidade dos cães, né? Por se abaixar melhor e pegar melhor as partículas, né? O olfatão fica mais aguçado, digamos assim, né? Se você vai em direção a essas partículas, né? Os cães e outros animais, óbvio, usam para se aproximar e afastar de elementos, de riscos, e dos pares, como parceiros sexuais, né? Então, questão de feromônio, né? Os cães detectam. Se alguém aí tiver cachorro e já andou com ele na rua, deve ter percebido que o animal começa a latir muito. Aí vocês não entendem por quê. Dá 3, 4 minutos, vem alguém com uma cadela na rua, por exemplo, né? O cachorro detectou a presença daquele animal longe, né? Seja através do olfato, por causa do vento, ou pelo som também, né? Então, eles vão detectando esse tipo de coisa porque é relevante em termos reprodutivos. E os seres humanos, eles também têm uma afetação no olfato, ou percebem ciclo fértil, esse tipo de coisa? Tem estudo sobre isso e aparentemente sim. Né? Os seres humanos, quando cheiram, por exemplo, se pegar homens héteros e coisa e tal, e cheirarem roupas de mulheres que se exercitaram, estão suando, eles conseguem identificar um pouco essa questão do ciclo reprodutivo através do quão agradável está o cheiro, esse tipo de coisa. Os seres humanos também têm um pouco dessa capacidade, tá? Crianças já pequenas também conseguem discriminar o cheiro da mãe de outras pessoas. Isso é aprendido rapidamente. Já são 10 horas. Ai, pessoal, dei uma cansada, que aqui não tem interação, fico falando muito tempo. Alguém tem uma dúvida? Quer falar alguma coisa? Senão eu tô afim até de dar uma pausa e deixar para a próxima. Deixa eu ver o que fala. Sinestese, vestibular. Títulos cutâneos. Nenhuma dúvida, gente? Pessoal, fiquei cansado. Fiquei cansado, já tinha falado hoje mais cedo bastante. Se vocês se incomodarem, acho que eu vou dar uma pausa e deixar para a próxima. Porque aí na próxima, o fato... Tá. Os sinestésico vestibular são outra vibe, a gente fala deles melhor na próxima, acho que é melhor. Os cutâneos, tá. Aí eu termino exatamente no olfato. Tá, então o ponto, gente, até aqui era este, né? Nem sei quanto tempo de aula gravada deu. Depois eu vejo. Então o ponto era este, né? Mesmo esses sentidos que a gente não se dá muito conta, porque às vezes na visão, vocês sabem que existem as ilusões de ótica, coisa e tal. Se a gente for falar em ilusão de ótica num alimento, é mais ou menos isso, né? Você comer uma coisa achando que é outra, né? É o mesmo tipo de processo, né? De alteração de contexto nos estímulos. Então, se a gente for falar de alteração de ótica, a gente pode falar de uma ilusão olfativa ou algo desse tipo, né? Não sei se o termo ilusão é mais apropriado, mas é mais usado, né? Então é basicamente isso, tá? Esses processos perceptuais, inclusive a dor, que a gente vai ver melhor depois o nome das células e tal,
eles dependem de contexto. A gente vai ver isso melhor no tema da hipnose também, isso é interessante, como que se pode alterar algumas coisas, né? Ela dá uma cebola pra pessoa comer achando que é maçã, esse tipo de coisa, assim. Usando uma alteração de memória, uma informação anterior que a pessoa tem acesso, né? Mas enfim, temos que ver se a quarentena sai para que a gente possa fazer alguma brincadeira em sala, né? Preferia estar dando essas aulas em sala, lá em slide, interagindo mais aqui, fica cansativo. Só alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Se não tem, gente, se até que foi de boa, faz o seguinte, então botem as mãozinhas para cima aí para sinalizar quem está presente. Aí, se tiver que ter marcação de presença lá que eu tenho que ver a coordenação, eu pego as mãozinhas de vocês aqui no print do chat. Todos os 15, botem as mãozinhas aí. Quem não botar a mãozinha porque deixou a câmera ligada e saiu pra fumar fazer qualquer coisa e não. Tem bastante. Deixa eu ver quantos que estão presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, de 15 pessoas online, 11 botaram a mãozinha aqui no chat. Ou seja, é possível que as outras 4 tenham deixado a câmera ligada e caído fora. É uma boa forma de identificar os sacanas do grupo, né? Tô vendo aqui, ó. E não botaram até agora. Tem realmente 4 pessoas que só deixou o negócio ligado pra fingir que tá aqui. Então, é pior que em sala. Em sala o pessoal assina, né? Assina uns dos outros quando tem lista assinada, né? Aqui é mais fácil, o pessoal só deixa ligado e vai ver seriado na Netflix. Ah, tá aí, Devanir. Bota a mãozinha então, Devanir. Mãozinha, mãozinha. Aí. Gente, a mãozinha vai ser o meu critério quando eu pegar, porque eu não vou saber, provavelmente vai ter que ser a mão, né? Ah, bom, agora foi. Deve ter faltado só 1 ou 2, então. Estão lá tomando um trago enquanto a aula passa ali na frente. Beleza, gente. Acho que por hoje é só, então. Eu fiz uma pergunta. Oi. Qual é a tua pergunta? Remédios têm efeitos colaterais que inibem os sentidos? Peraí. Remédios que têm efeitos colaterais que inibem os sentidos podem ser definitivos? Não faço a menor ideia. Nunca pesquisei isso. Existe, né? Nunca pesquisei isso. Pensando aqui, pensando pela lógica, né? Com base nos medicamentos que eu conheço. Mesmo em guias de farmácia que eu estudei, que vocês também entenderão estudar, ou estão estudando, vocês já estão tendo uma disciplina de psicofármaco, né? Acho que vocês têm EAD, eu não acho uma boa ter EAD essa disciplina, uma disciplina que tinha que ser presencial, mas enfim. Pensando aqui. Assim, é provável que sim, né? Que deva, eu não digo definitivo. Muito provavelmente há alterações, alguns remédios que podem alterar, imagino eu. Sim, a pensar sobre função do sistema nervoso, que não tem como criar drogas muito seletivas para tudo, é bem provável. Posso pesquisar depois se tem alguma coisa que você fez colateral. Agora, definitivo eu não sei. Não faço ideia. Não sei te responder. Teria que pesquisar depois. Uma boa forma, que eu não sei se vocês tiveram metodologia de pesquisa, gente. Se vocês tiveram metodologia de pesquisa já e sabem como fazer pesquisa em base de dados, mas mesmo para quem não sabe, já dá para dar uma arranhada. Vocês podem ir lá no Google Acadêmico, digitem Google Acadêmico, ou Scholar Google, na versão em inglês, né? Vocês vão lá, entram no Google Acadêmico e vocês colocam as palavras-chave de pesquisas que vocês queiram procurar, né? Vocês podem botar lá fármacos, né? Reações adversas, que é o termo técnico que geralmente usa, fármacos, reações adversas, aí procura o sentido que vocês estão interessados, né? Déficit no olfato, prejuízo no olfato, esse tipo de coisa. Talvez vocês encontrem algum trabalho que trate disso, mas é bem específico o tema, né? Não sei nem se tanto interesse para pesquisa. Eu já vi uma vez numa matéria alguma coisa sobre uma mulher que perdeu a capacidade de sentir sabores dos alimentos, mas eu acho que não sei se foi algum tipo de AVC que ela teve, que aconteceu, que ela não sentia direito de sabor das coisas que ela comia, uma coisa bem interessante. Tá? Mas isso eu não sei te responder agora, infelizmente. É muito específico, nem guia de farmácia traz essa informação. No máximo alguma bula, caso aconteça, mas não sei se uma bula chegaria ao ponto de trazer isso. Mas acho que é isso, gente. Se ninguém tem dúvidas, encerrarei aqui. É isso, até a próxima. Eu vou definir até, a partir de um certo ponto, não sei se já vai ser na próxima aula, eu vou ver se eu dou para vocês um estudo dirigido também. Porque eu estava a fim de pegar esse conteúdo agora pelo meio, mais ou menos, e dar algumas questões para vocês fazerem para fixarem isso. Se eu fizer isso,
Eu vou ver para semana que vem se eu vou continuar a aula assim e depois eu dou outro estudo dirigido, ou se eu parar na metade, dou um estudo só de uma parte e depois continuo ela, dou estudo da segunda parte, né? Porque aí vocês podem fazer o trabalho, a gente faz aquele mesmo esquema, né? Como se fosse um trabalho em sala. Eu vou orientando as pessoas aqui, né? Um trabalhinho valendo um ponto, alguma coisa para dar uma facilitada, sei lá. Uhum. Acredito em acredito eu que operações cerebrais, é isso? Ah, cirurgias? Acredito que cirurgias têm capacidade definitiva. Não entendi se cirurgias. Ah, acho que é cirurgias. Ah, tá. Não, cirurgias é. Tem cirurgias que sim, dependendo da região afetada, pode alterar completamente algum aspecto de funcionamento, né? Agora, tu falou de medicação, né? De fármaco. Eu acredito que sim, que deva ter fármaco. É que aí é complexo também o sentido, né? Porque se você pode, por exemplo, através de fluoxetina, ou por exemplo, o próprio processo depressivo, né, faz isso, né? Ele pode alterar a anedonia é a questão da palatabilidade dos alimentos, né, se eles são agradáveis ou não, a pessoa fica com a motivação muito baixa. Então, há coisas que interferem no nosso gosto dos alimentos que não estão diretamente vinculadas àquele sentido, né? É do processo de percepção. Então, uma pessoa deprimida, por exemplo, que vence um processo depressivo, ela não se interessa no sabor dos alimentos, ela até relata que os alimentos não têm muito sabor para ela. Tá? É possível que seja verdade mesmo, em termos de funcionamento integrado do sistema nervoso, né? Porque a nossa percepção das coisas ela é integrada, ela não é apenas o sentido específico na papila gustativa. Ela pode estar sendo estimulada da mesma forma, mas o processamento neural é diferente, né? Talvez uma cirurgia específica, com alguma falha em alguma região específica, possa alterar alguns sentidos. Fármaco, não sei. É coerente que sim, mas teria que pesquisar alguma coisa. E eu não acho que definitivo, para a maioria deles, pelo menos. Tá bom? Acho que é isso, gente. Então vamos encerrar. Vou desligar aqui. Podem sair se quiserem. You are now muted.